Seguinte, hoje teremos aqui vídeo de teorias do terror do Zando, tá ligado? Simplesmente eu coloquei vídeo dele pra ter teorias, tá ligado? Porque eu não quero ficar muito por fora, então eu vou colocar algumas teorias que ele fez, tá ligado? O cronograma que vem eu vou colocar mais vídeos dele. Agora eu vou deixar pra vocês. Vocês topam de eu fazer mais uma semana de teorias? Porque pra mim vai enjoar. Mas se vocês querem, pô, fica no direito de vocês. Parece que tô muito no lado. Mas se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou entre em contato comigo no Insta, faz. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Faça o que vocês quiserem, tá ligado? Ah! Continuando depois de um susto que eu levei, tá bom, reagir com o vídeo terrorizando. Sim, os vídeos estão sendo forçados, tá? Porque eu estou muito assim, planejando coisas, entendeu? Pro canal, então por isso que tá demorando algumas coisas, tá ligado? As duas edições dos dois vídeos demoraram, porque sim, a edição é bem demorada. Então, acontece. Não vai ter aquele tipo de edição todo vídeo, entendeu? Então eu vou colocar pra minha amiga Li fazer os vídeos curtos, que são que eu reajo uma música um pouco. Porque se fosse pra mim falar, não, faz todos, que daria um trabalho maior. Então, né? Senão ela vai trabalhar que nem uma CLT, né? Então é isso, deixa o like, se inscreva se vocês perderem o vídeo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá. É isso. Sim, eu toco bateria. E vocês vão ver eu tocando lá no show do Marquinhos. Tô tocando lá. Meu próprio pai me enganou. Tá isso. Bora pro vídeo. Tá. Ei, tá bom, beleza. Beleza, porque a Pop tem medo da Lily Love Breaks em Pop Playtime 5. Tá ligado? Vamos ver. Porque tem muita cara do capítulo em si falar um pouco mais da história da Pop, do que ela fez com o 1006. Pra mim é mais ou menos isso. Não sei se vai contar a história, acho que não. Acho que é bem provável. Mas vai ter a perseguição dela com o protótipo. E até ela chegar até a Lily Love Braids. Ou não vai mostrar no jogo, só vai mostrar a Lily Love Braids capturando a Pop. Com a Pop, igual o Mommy Long Legs fez com a Pop. Assim, eu acho que nessa pegada aí. Seria muito legal se a Mommy Long Legs voltasse, hein? Não queria falar nada. Pop Playtime 5 vai ser focado na Pop. Mais especificamente no passado da Pop. Ah, vai contar um pouco mais da história dela. Pode crer. É interessante, tá ligado? Porque não sabe muito sobre... Nós não sabe quase nada da Pop. Nós sabe que ela foi o primeiro brinquedo. Nós sabemos que ela tem muitas controvérsias nas suas próprias falas. Uma hora ela fala que nós vai ser liberto, outra hora fala que a gente vai continuar na fábrica. E tá tendo uns bagulho aqui, não liguem, tá? Se tiver um barulho aí, beleza? O impressionante de tudo é que a nova vilã, a Lily Love Braids, tem tudo a ver com essa história. Obviamente, para chegar até o passado... Eu tava vendo umas teorias dos moderadores, eles falaram que a Pop, sim, a Pop, é irmã da Lily Love Braids. Acho que o Terrorizando falou isso, eu não lembro, eu tô muito bom de cabeça, mas falaram isso. Eu não lembro se o Terrorizando falou em vídeo longo ou em vídeo curto, porque eu vi um vídeo dele falando, mas não sei se foi em um vídeo curto. Agora, me falhou a memória, só que os moderadores do canal falam isso. Pô, é uma teoria legal, da hora, só que falta provas. Falta muitas provas pra, pô, por que ela é irmã? Por quê? Será que a Lily foi uma das primeiras? Vamos supor que ela foi primeira que a Pop. E ela tem inveja que ela não deu certo e ela foi substituída pela Pop. Pode ser isso também. Não sei porque eu parei também, só pra olhar ali. A Pop entender a história dela. A gente vai passar também pelo passado do protótipo. Afinal, a gente sabe que eles têm uma relação estranha, muito esquisita, onde o protótipo faz tudo o que faz só por conta da Pop, como a própria Amber disse na sua imagem, aquela, né, que remete à criação de Adão, que é justamente os
experimentos tentando chegar até a sua humanidade e usam o protótipo, a influência do protótipo para isso. Isso tudo e por que o passado da Poppy é importante justamente agora, onde a gente vai entrar nos laboratórios. As primeiras prévias do capítulo 5 que a gente teve tiveram uma ambientação completamente nova, só que ao mesmo tempo é estranhamente familiar, talvez por elementos. Em alguns lugares vai ter um ambiente mais infantil para as crianças, né? Nós vamos pensar isso. A única coisa que nós pensa num lugar muito colorido, nós pensa nas crianças. Só que quando for um lugar mais escuro, mais sombrio, alguma coisa aconteceu lá. Provavelmente vai ser um lugar destruído. Provavelmente o protótipo já passou por lá, que aconteceu várias coisas que a gente mal imagina que pode ter acontecido. Provavelmente os cenários vão mudar muito em questão de cor, em questão de sentimento daquele lugar. Dos jogos anteriores ou até mesmo por todas as descrições a respeito sobre o laboratório subterrâneo que a gente está prestes a encontrar. Dessa forma, então, a gente vê pelos trailers todos aqueles corredores estreitos, iluminação falhando e aquela tonalidade que remete ao abandono total da fábrica. Um olhar, tipo, uma cor de abandono, né? Porque, pô, a fábrica foi abandonada. Só que não significa que ela foi abandonada, que ela parou de funcionar. Ela está funcionando mesmo depois de tudo que aconteceu. Ela está funcionando ainda. Nós pega pelos trailers, pelos teasers, tem luz ainda no lugar, tem energia no lugar. Só que agora nas mãos do protótipo 1006, onde é o lar dele, também, onde ele assumiu o lugar que ele desempenha todos os seus planos. E lá ele está com controle total, tá? Parece que o jogo está prestes a levar a gente pro coração da Playtime, onde a história do protótipo e de todos os experimentos, na verdade, finalmente convergem após todos esses anos e a gente vai entender o que realmente aconteceu. E para contar a história central de fundo de toda essa trama, a gente tem que voltar às principais figuras desse universo, o protótipo e a Poppy. É justamente nesse ponto aqui que essas figuras acabam entrando em cena, tá? Para isso também, a gente tem que entender que o tempo seria necessário para o nosso personagem, o protagonista original, deixar parte do espaço central da trama, abrindo o caminho para a dupla original de experimentos nesses eventos caóticos do capítulo 5. Só que isso parece ter ficado óbvio justamente com o final do capítulo 4, onde o protótipo diz: Poppy, é tudo sobre eu e você. Ele nunca incluiu o protagonista como uma ameaça ou como alguém importante. Tanto que ele diz, quanto aos seus aliados, que eles sobrevivam, que eles têm uma queda leve, né? E simplesmente explode uma bomba debaixo dos nossos pés. Então a gente está entrando numa nova história para onde os heróis se encontravam derrotados, separados e vulneráveis. E por isso a gente tem essa oportunidade interessante que parece estar se abrindo, enquanto a Poppy percorrerá desesperadamente aqueles dutos de ventilação, fugindo mais do que apenas do seu maior perseguidor, o Experimento 1006, ela vai ter de fugir. Enquanto a gente vai estar procurando pistas, procurando algo para nós desvendar o mistério porque a gente tá lá, a Poppy vai estar fugindo, arriscando a sua vida para tentar fugir do protótipo. Essa vai ser a trama de Poppy Playtime 5. Bem bacana. Ou aprender a enfrentar o próprio passado. Um tema que eu acredito que vai resumir os elementos desse episódio do capítulo 5, tá? O mais incrível sobre toda essa possibilidade, caso ela realmente seja concretizada, é que a gente vai encontrar uma perseguição não apenas física, mas emocional. Entende o que eu quero dizer? Uma manipulação. E no último trailer do capítulo 5, onde a gente encontra a Lily Love Braids, a Poppy, ela começa a ter realmente uma loucura na cabeça dela acontecendo, onde ela ouve até mesmo a voz do Doe e the Dugman, quando eles estavam discutindo lá no capítulo. Eu achei que o terrorizando não ia pegar, só que ele pegou. Bacana. 4, porque o Doe não concordava com o que a Poppy dizia. Então ela realmente está sofrendo uma pressão psicológica, algo que o protótipo está fazendo. O pior que foi isso que eu falei nos trailers, né? Nos teasers que eu reagi com vocês. Bacana demais. Com ela. É como se a Poppy finalmente estivesse confrontando o peso das decisões e segredos que ela guardou desde o início da história de Poppy Playtime. Afinal, enquanto a gente se aproxima do final dessa história, os últimos segredos finalmente vão ser revelados, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente seguir a tradição dos grandes jogos de terror narrativo, o capítulo 5 e os futuros jogos de Poppy Playtime tem tudo para ser maior, mais ambicioso e mais profundo de tudo que a gente já viu até agora. Provavelmente vai ter documentos, muitos documentos, fitas,
Só que eu não quero que se repita igual ao capítulo 4, que teve fitas de 5 minutos. Se eu não me engano, teve uma fita de 5 minutos. Fitas muito longas. Só com uma imagem estática. Pra mim, muita gente não gostou. E, pô, se colocasse um vidinho lá, seria bem mais interessante. Mas as fitas explicam muito mais da história, coisa que a gente não sabe. E começou a teorizar por conta das fitas. Ou que pelo menos abra um caminho para que essa fórmula seja mais implementada nos próximos episódios. Apesar de eu achar que sim, o capítulo 5 vai ser o maior e o mais aterrorizante de todos. Tanto que eles estão... Se tiver o mesmo nível de terror do que o capítulo 3, vai ser um capítulo perfeito. Eu falo aqui, eu afirmo aqui pra vocês. Eu afirmo. Demorando mais tempo para produzir esse capítulo. E os laboratórios já eram programados para acontecer desde o capítulo 1. Então a coisa aqui realmente vai ser... É verdade. Desde o capítulo, antes do capítulo 1, né? Eles já escreveram a história já está pronta. Eles só estão colocando nos jogos. Importante, tá? E algo que eu tenho que dizer pra vocês é que é quase certeza que o capítulo 5 não será o último, tá? Então pode esperar mais história depois que a gente conhecer mais sobre a Poppy. Muita gente fala que vai ser o último capítulo, porque provavelmente nós vai bater de frente com o 1006. Eu acho que o último capítulo vai ser o capítulo 6. Pode ter mais, mas para mim o último vai ser o 6. E o protótipo. E a própria estrutura da série aponta para isso. Cada novo capítulo vai expandindo mais o mundo, né? Revela novos setores e introduz personagens que não apenas enriquecem a história, mas também elevam a sensação de descoberta. E a Lily Lovebraids segura essa informação, vai entrar com tudo de uma nova saga, onde na primeira parte a gente enfrente os poderosos Bigger Bodies novos, tá? E agora uma nova série de capítulos para enfrentar o protótipo. É mais ou menos essa ideia que a gente... Todos os vilões que nós vimos são Bigger Bodies. Então a Lily Lovebraids pode ser uma Bigger Body nova. Tá seguindo agora no capítulo 5. Se a série não passar por retcons, inclusive, que eu espero que não aconteça, a gente pode contar que todos os Bigger Bodies criados pelo Dr. Harley Sauer já foram derrotados, com exceção do Huggy Wuggy e dos nossos aliados, mas o próprio Huggy... O Bron não é um Bigger Body, que eu saiba, mas eu quero muito que ele apareça. Eu quero muito que ele apareça, pelo menos... Tipo, easter egg eu não quero que ele apareça, tipo, pra ter uma perseguição e ele morrer. Tá ligado? Provavelmente sim. Ou igual o Dog Day. O Dog Day não morreu, só que teve uma perseguição muito foda. Então poderia ter algo parecido. Já tá voltando aí com fome de protagonista, né? E assim, eu acredito que novos oponentes, como não vai ser mostrado no trailer, se tratam de experimentos inéditos. Talvez... Só imagina o Huggy Wuggy lutar contra o protótipo por tudo que o protótipo fez com ele. Brinquedos que nunca chegaram a ser lançados ou projetos que nunca foram pra frente, tendo em vista que quando os diretores perderam o controle da fábrica durante os eventos da Hora da Alegria, ainda obviamente existiam outros projetos de brinquedos em desenvolvimento e experimentos que não puderam ser completados por falta de tempo. E aqui caberia todos os brinquedos que a gente pode encontrar a partir daqui. Experimentos que nunca foram mencionados são experimentos que não foram pra frente, mas não significa que o protótipo não deu uma utilidade pra eles, tá? Então, prolongar a história traria uma narrativa um pouco mais lenta em alguma perspectiva, mas uma que abordaria um tema interessante, que o 1006 nunca, em qualquer momento, desde que nosso protagonista encontrou seu lugar na fábrica, perdeu o controle sobre as ações desse lugar. Você já percebeu? Desde o momento que nós tá lá na fábrica, o protótipo tem um domínio, tem um controle absoluto do lugar. E no capítulo 1, quando nós estamos nos dutos, uma porta fecha, quando nós estamos fugindo do Huggy Wuggy. Será que foi o protótipo que fez isso? Será que foi ele que fechou a porta e depois abriu a porta? Será que foi ele? Pode ser ele, porque ele tem o controle de tudo da fábrica. Isso. Existe uma chance que esses novos experimentos tenham algo de especial, já que poderiam se tratar de criações do próprio 1006, que imitaria as técnicas dos cientistas da Playtime. Lembra quando ele imitou o Harley Sauer, que disse: eu sempre aprendo mais com você, e o próprio protótipo repete essa mensagem, né? Eu aprendo mais com você. Já teorizamos muito sobre isso. As técnicas de experimentos no futuro. E parece que foi exatamente o que ele fez. Isso significa que não importa o quanto a gente avance e quantos a gente derrotasse dos seus súditos, que nada passasse de um contratempo.
ele sempre teria diversos soldados para ir descartando. Lembra? Não é por eles, é sempre pela Poppy. E os experimentos entram como armas para isso. O seu plano sempre foi capturar a boneca Poppy de novo, já que ele já fez isso no passado e, pelo jeito, como ele mesmo disse ao final do capítulo 4, ela não aprendeu nada, dando a entender que prender ela era só um caminho para atingir um objetivo que a gente não conhece qual é, e que ele vai insistir nesse objetivo e precisa dela. E será que ao invés de prender ela, ele vai matar ela? Presa para isso. Só que ele não parece ter pressa disso, já que ela não seria a chave única, só que ela seria uma das importantes peças, como ele mesmo disse, que era a hora então dela voltar para casa. Isso é uma frase bastante importante e marcante para toda essa história que a gente vai ter sobre esses personagens. O início de Poppy Playtime 5, na verdade, foi justamente no final de Poppy Playtime 4. Eles já estavam contando pra gente que seria sobre essa perseguição até a Poppy. Se esses elementos se mantiverem, como eu acho que vai acontecer, seria incrível que eles trouxessem como uma gigantesca e bem-vinda novidade, a possibilidade de, pela primeira vez, a gente ver através dos olhos da Poppy. Eu não diria controlar a Poppy, tá? Porque eu acho que isso seria demais, mas pelo menos entender o que ela tá passando ali pela primeira vez. E a Lily Lovebraids chegar nesse momento faz todo sentido, como vocês vão ver ainda no final desse vídeo, tá? Porque, pensa só, até então, a Poppy existe principalmente como uma figura misteriosa e observadora. Uma guia meio ambígua, que às vezes ajuda, que às vezes manipula, que esconde segredo. Ela não sabe ou se ajuda a gente ou se atrapalha. Ela não sabe ainda, ela tá raciocinando ainda. E durante um bom tempo, a gente até mesmo acreditava que ela se trataria de uma figura tão forte, tão poderosa, com um poder oculto que rivalizaria o próprio 1006. Só que vimos que ela é muito fraca, muito frágil. Ela tem medo de voltar pra caixa, ela tem medo de confrontar o 1006. Então, tipo, nós pensávamos, pô, a Poppy vai ser a única que vai bater de frente com o protótipo. Mas tá mais pro nosso lado do que pro lado da Poppy. Quanto a verdade se mostrou o contrário, ela é de fato apenas uma simples e frágil boneca de porcelana. Mas isso não deixa ela menos importante, já que ela é filha do Elliot Ludwig, tá? E o nome dela, Poppy, era o nome dela humana mesmo, como a gente descobriu lá nos documentos do mapa do Fortnite, e sabe que ela esconde algum segredo que o protótipo quer muito. Qual é esse segredo, ainda não dá pra saber. Mas o que eu acho que vai ser importante no capítulo é a Poppy enfrentando seu próprio passado e as consequências da escolha dela desde a Hora da Alegria. Vale ressaltar que em Poppy Playtime 4, o tempo todo, o Dr. Harley Sauer tenta convencer a gente de que a Poppy está mentindo pra gente, ou que pelo menos não contou toda a verdade, dando a entender que ela... Até ele fala que a Poppy teve participação na Hora da Alegria, que ela teve a mão, que ela colocou a mão na massa na Hora da Alegria, não sei o que ela teve participação. E a Poppy esconde muita coisa da gente, e provavelmente ela escondeu isso da gente esse tempo todo. Era a favor da Hora da Alegria e participou de alguma forma disso aí. Então, enfrentar essas consequências mostra que a Poppy não é tão boazinha assim, não é uma mocinha da história e que já cometeu muitos erros no passado, provavelmente para tentar alcançar um objetivo próprio que ela nunca disse pra gente. E até essa mudança de perspectiva de que ela seria somente uma boneca frágil que está em busca de alguma coisa maior, muitos acreditavam que a Poppy possuía sim algum tipo de poder oculto, algo que a tornava mais do que apenas uma boneca inteligente, sabe? Sua própria existência ambígua, seu comportamento enigmático e a maneira como sempre parecia saber muito mais do que dizia, alimentava a teoria de que ela manipulava o protagonista, conduzindo ele exatamente pra... desde o capítulo 2, né? Que ela fala que não tem que ir pro berçário, não sei o quê. Aí no capítulo 4 ela fala que ela vai ter que descer mais por conta dos laboratórios. Acho que no final do capítulo 3 ela fala isso. Que ela vai ter que descer mais para encontrar as crianças. E durante os jogos o nosso objetivo foi mudando, né? Nosso objetivo mudou. Onde ela queria. Em vários momentos, inclusive, a Poppy parecia estar no controle da situação, mesmo quando nada era dito abertamente. E nem ela tinha esse controle da situação. Era tudo manipulação. Só que quando a gente passa para considerar a possibilidade de vê-la como uma protagonista desse capítulo, essa visão começa a mudar radicalmente. O que antes parecia manipulação pode ser, na verdade, apenas consequência do medo que ela tem do próprio protótipo, da sua pressa e da
sua tentativa desesperada de sobreviver dentro dessa fábrica dominada por uma criatura muito forte, muito perigosa e que sabe sobre ela. Lembra o final do Pop Playtime? Porque no capítulo 4 vamos ter o personagem mais forte contra o personagem mais fraco do jogo. Pop contra 1006. 4, que ela pergunta o quanto você sabe, e ele diz, eu sei de tudo. Mas de tudo o quê? É algo que a Pop está escondendo da gente, mas ela quer fugir dessa realidade que o protótipo pode trazer à tona. A teoria de transformar a Pop na protagonista de Pop Playtime 5 mostra que ela deixaria de ser aquela figura quase sobrenatural para se revelar de fato frágil, vulnerável, ainda que carregada de muita importância narrativa. E isso é o que impacta nela, não tem poder nenhum contra o protótipo e esconde algo muito importante para ele. É uma figura que, assim como aquele antigo funcionário que a libertou, luta para resistir e pagar pelas ações criminosas do seu pai, Elliot Ludwig, e fora as consequências das ações dela com outros experimentos, né? Porque dá a entender que a Pop, assim como o protótipo, também está usando cada um dos experimentos a seu favor, tanto que o Doug the Dugman não concorda com o plano dela. Pop, você vai explodir tudo, e os experimentos que estão aqui, eles são as pessoas que a gente está cuidando, eles fazem parte da rebelião, e a Pop não quer saber. A Pop meio que está com... Naquele momento estava com medo, estava com, tipo, receio que o protótipo ia chegar a qualquer momento. Porque ela sabe que ele tem capacidade de entrar lá. Ele tinha capacidade de entrar lá. Ele só não entrou porque ele estava esperando o momento certo de atacar. Ela discorda do Doug the Dugman e acha que matar o protótipo é mais importante que a saúde daqueles que estão no Safe Haven. Na verdade, ela queria se salvar do que salvar os outros. Ela estava pensando mais nela do que nos outros. Porque o protótipo não estava atrás do Dowie. Estava atrás da Pop. Por isso que vem essa mente dela. A Pop, diferente do protagonista, na verdade não tem um corpo humano e não teria qualquer tipo de arma ou equipamento para se defender ou escapar, né? Logo, lutar para avançar contaria somente com a sua inteligência, determinação e muitas vezes com a própria sorte e, obviamente, a ajuda do próprio protagonista. Essa transição de manipuladora misteriosa para sobrevivente frágil pode ser um dos elementos que mais vai impactar a história do capítulo 5, redefinindo inclusive tudo o que a gente pensava saber sobre ela desde o início da série. Quando a gente analisa o relacionamento entre Pop e Protótipo 1006, a gente percebe que tem uma dinâmica muito mais direta, muito mais pessoal do que muitos imaginavam inicialmente. O grande vilão da série, calculista, cruel e movido por objetivos ainda muito pouco compreendidos, não demonstra qualquer interesse real no protagonista que é humano. Ele não persegue a gente, não fala sobre a gente, não coloca a gente como prioridade. Já a Pop é perseguida em Pop Playtime 4, quando a gente encontra ela com a Kissy Missy, o protótipo está perseguindo ela. Ele quer ir atrás dela. Ele fala sobre o passado dela. É como se o protagonista fosse apenas um intruso acidental, alguém que tá no lugar errado, na hora errada e que a Pop tá usando, e de fato ela tá usando, né? Até o Harley Sauer percebe que nós estamos sendo usados pela Pop. O verdadeiro alvo do protótipo sempre foi a Pop. E essa abordagem muda a posição de cada personagem na história, e isso é simplesmente incrível. Olha só, o protagonista vai ter sim seus próprios desafios, especialmente a de um novo confronto com o Huggy Wuggy que tá vindo de forma pessoal pra pegar a gente, né? Huggy Wuggy é praticamente o símbolo da fábrica, e a sua presença como E é o símbolo do jogo, né? Eu achava que, quando eu comecei a acompanhar, que a Pop era o símbolo do jogo, mas não. É o Huggy Wuggy. Protagonista paralelo cria duas linhas narrativas diferentes, criando uma relação quase de nêmesis para o jogador, entende? A gente tem uma história com o Huggy Wuggy, de vingança, de primeiro encontro e tudo mais. Perceba que o protagonista enfrentando os monstros e puzzles do local e até mesmo sendo perseguido pelo Huggy Wuggy, tudo isso vai acontecer enquanto a Pop está sendo caçada diretamente pelo maior vilão da franquia. Sim. E algumas figuras como Lily Lovebraids, uma nova figura... Talvez nós não bate de frente com a Lily Lovebraids sim de cara, só depois, porque ela vai estar ocupada com a Pop. Que impressionou muita gente por conta da semelhança. Sim, Lily Lovebraids parece ser uma figura que se espelha tanto pela simbologia quanto pela aparência em Pop, como se ela fosse um contraponto perfeito para essa rival dela, que é a Pop, como se ela tivesse sido criada para ser uma Pop
2, algo desse tipo. Se liga nessa ideia. O que a gente tem que se perguntar aqui é qual é o papel da Lily Lovebirds dentro desse capítulo para receber tamanho protagonismo. Se liga, Lily em inglês significa lírio, que é uma flor, assim como Pop, que é papoula, uma outra flor. O lírio... Irmãs! Já era, irmãs! Já era, BTS. Em sua maioria, é branco e tem um centro mais avermelhado, enquanto a papoula, em sua maioria, é vermelha. A teoria diz que a Lily seria uma continuação de um projeto abandonado da fábrica pelo próprio Experimento 1006, como se a Lily fosse uma versão repaginada e mais moderna da eterna boneca. Só ela pode ser feita pelo 1006, só que um experimento recontinuado. Que pela fábrica foi descartado, mas pelo 1006 foi continuado. De porcelana, sendo assim uma nova garota propaganda para a fábrica, da mesma forma que o Huggy Wuggy foi, porém para um diferente tipo de público, tá? Aqui eu tenho que colocar umas observações sobre essa figura aqui antes de explicar do que eu tô falando. Para começar, eu já descartei que ela não deve se tratar de uma irmã secreta ou algum ente familiar da Pop, tá? Visto que a filha de Elliot Ludwig viveria por muitos anos após sua transformação em boneca, e a Lily supostamente seria uma experiência recente, ao que tudo dá a entender. Dito isso, o vínculo entre elas seria algo muito mais conceitual, muito mais subjetivo, principalmente por Lily carregar esse papel de supostamente ter sido criada para substituir a Pop, algo que segue justamente o simbolismo das flores, lírio e papoula. Só que aqui, dentro dos experimentos, ela se trata de uma seguidora do protótipo, então é fácil imaginar que ela seja uma figura meio que enlouquecida, fora de salvação. Ou querendo ficar no lugar da Pop por inveja. Inclusive, a gente vê isso pelas falas dela, né? Algo um pouco parecido com a professora da Light ou então a Mommy Longlegs. Seguindo essa linha, então, ao perseguir a Pop durante esse momento da fábrica, a Lily vai tentar a todo custo assumir o ponto de se chamar como a mais importante e mais especial boneca, tentando, mesmo que seja naquela fábrica destruída aos pedaços, se colocar como a nova face da fábrica e recebendo a aprovação do 1006. Entende o que eu quero dizer aqui? A Lily vai assumir que a Pop é a rival dela, porque dentro da teoria explica-se que a Pop fez tanto sucesso em 1950, mas tanto sucesso, que lá para 1990 eles pensaram, e se a gente recriar aquela boneca que nos anos 50 fez tanto sucesso? Só que agora a gente faz de uma forma mais moderna, a gente usa plástico, né? Ela vai ser flexível, vai ter articulações, como a gente vê nas pernas dela pelo trailer, e porque a Pop é uma boneca de porcelana, não sei como ela não quebrou com a queda. Ela vai ter um visual mais moderno, um pouco mais gótico, talvez um pouco mais emo. Pode ser uma Pop 2.0, né? Tá ligado? Só que essa novo experimento, essa Lily aí, deve ser muito mais forte que a Pop. O que justamente era bastante tendência na época de 1990, que provavelmente foi onde ela foi criada, tá? O que dá a entender é que ela tinha esse projeto em desenvolvimento, ela iria ser um brinquedo na fábrica, mas antes que pudesse ser concluída, aconteceu a Hora da Alegria. E quem terminou ela, então, foi o protótipo dentro dos seus laboratórios. Vale ressaltar, já fiz essa teoria aqui muitas vezes, de que, na verdade, os experimentos parecem ter vindo antes dos brinquedos, como aconteceu com o Huggy Wuggy, que a gente tem um e-mail do Elliot Ludwig de 1981 citando que um Huggy Wuggy fugiu, mas o brinquedo mesmo só veio a ser lançado em 1984. E isso explicaria pra gente que primeiro eles criariam o experimento da Lily Lovebirds e só depois o brinquedo da Lily Lovebirds, com a intenção de substituir a Pop com a... Ela foi lançada em 1990, mas ela pode ter criado, sei lá, em 85. 40 anos depois. E toda essa ideia de que a Lily veio para substituir a Pop pode ser encarado por ela como a Pop é minha rival. Eu tenho que ser melhor do que ela. Será que eu consigo substituir a original? Eu vou fazer de tudo para ela cair. E o meu criador, ou pelo menos aquele que me deu uma segunda chance, o protótipo, quer isso. Então eu quero também. A gente não sabe nada da personagem ainda, além de que ela vai ser uma antagonista, tá? Uma que parece ter sido criada especialmente para atormentar a Pop, pelo menos é o que dá
dar a entender. Tem uma outra possibilidade ainda que eu tenho que abordar, é que a Lily Lovebridge poderia se apresentar como um tipo estranho de fã, entende? Como se ela considerasse a Poppy como uma irmã, sim, desejando se divertir com a Poppy em um cenário bizarro, exatamente como ela diz. Vai se ela considera a Poppy como uma irmã, só que a Poppy não ligou pra ela e ela meio que quer, não ligou pra mim, agora você vai ver, agora eu vou te sequestrar, não sei o que, sei lá. Fazer tudo de mal por ela. Pra ela, né? Final do trailer, né? Isso vai ser muito divertido e tudo mais, meio psicopata, como se essa pudesse ignorar todas as loucuras que acontecem na fábrica e se focar apenas em ter a atenção da Poppy, que pra ela seria uma lenda, uma figura de adoração, a original, algo assim, né? A boneca mais famosa de todas. Claro que ela se voltaria contra a Poppy assim que percebesse que a Poppy não carrega a mesma loucura que ela, que só foge dela ou coisa do tipo. Mas isso é uma outra teoria, eu gosto mais da primeira, tá? Assim, então, uma figura insana que vai tentar provar a todo custo ser a melhor boneca, ou pelo menos disposta a impressionar aquela figura ao qual foi criada para substituir. Lembra que a gente teve vários teasers de uma Poppy careca? A gente só tem a cabeça da Poppy. Parece que vai ser o fim da Poppy no capítulo 5, né? Parece que a Poppy vai meio de arrasta ou protótipo, ou a Lily vai matar a Poppy. Muita gente teorizou que, na verdade, a gente vai até o centro da criação da Poppy, e por isso que a gente tem várias cabeças delas estranhas jogadas por aí. Alguns dizem que isso aí é a prova de que estavam tentando replicar a Poppy em algum momento, já que não só foi a boneca mais famosa de 1950, como... E é a boneca mais famosa, né? Eu acho que só ficando atrás do Huggy Wuggy. Também foi a criação do Elliot Ludwig em pessoa. Não só o brinquedo, mas também um experimento. O primeiro experimento de sucesso do Elliot Ludwig foi a Poppy. E o protótipo, bom, era só um protótipo, não era o experimento completo. Então pensar em substituir a Poppy provavelmente era algo que já estava nos planos da Playtime já há muito tempo. E aí, provavelmente, visto que ela nem foi pra frente como substituta, vai ter uma personalidade caótica que cria as chances da boneca Poppy se sobressair, já que por muitas vezes personagens arrogantes tendem a se auto-sabotar, né? A verdade é que existe uma ligação profunda entre a Poppy e o protótipo, e a Lily Lovebridge vai entrar na meiuca disso aí, perseguindo a Poppy, tá? O que pra mim aconteceu é que tem algo no passado da Poppy, nos experimentos que fizeram pra criar ela, ou até mesmo na sua relação com cientistas responsáveis, tá? Algo que torne a boneca indispensável para os objetivos do 1006. A gente não sabe exatamente o que é. A Poppy pode ser a chave para o seu funcionamento, para sua ultimação, ou até mesmo por fim da Playtime, como a gente conhece. Ou, quem sabe, seja o último pedaço que falta para o protótipo ser completo. Não sabemos disso. Eu acho que não, porque ele não teria prendido a Poppy, né, se precisasse dela para algo assim. Parece que ele quer que ela aprenda algo, que ele quer que ela fique do lado dele. Não dá para entender exatamente o motivo. Parece ser uma coisa muito mais psicopata do que simplesmente usar ela como uma peça de uma engrenagem ou algo do tipo, tá? A gente não sabe se o protótipo criou algo próprio ou se ainda deseja criar, mas falta, querendo ou não, a principal chave para os seus planos. E a gente sabe que ele citou que o tempo dele tá acabando pro Harley Sauer porque sabia que a Poppy estava em movimento. Lembra em Pop Playtime 4 que ele falou pro Harley Sauer: o tempo tá acabando, anda logo, se você for inútil eu vou te descartar e tudo mais. Então parece que ele estava falando disso, porque a Poppy estava chegando perto de se safar ou descobrir alguma coisa, afinal ela tem um objetivo misterioso que vai afastar ela para sempre da fábrica. E aqui que o enredo começa a se afastar do que a gente vivencia com o protagonista humano, que parece agora muito simples e quase nada perante a toda essa conturbação dos dois personagens. Humano, que parece agora muito simples e quase nada perante a toda essa conturbação dos dois personagens. Enquanto o protagonista apenas atravessa a fábrica, enfrentando monstros que o veem como intruso e tudo mais, a Poppy corre de inimigos que têm uma ligação direta com ela, entende? Inimigos, você fala o Huggy Wuggy. Não, Huggy Wuggy não. O Huggy Wuggy tava lá pra ninguém pegar a Poppy, o 1006 não gosta da Poppy, a Mama Longlegs pegou a Poppy, sequestrou a Poppy, o Catnap não sabemos o que ele fez. Ela tem que ficar mais no 1006, senão ela vai acabar sendo presa ou acabar sendo morta por ele. Passado dela, com as consequências daquilo que ela fez. São criaturas que possivelmente o conhecem. Ou pelos aliados dele, né? Porque ela não vai ser só perseguida pelo 1006, mas pelos aliados dele. Sua origem, que foram criadas nos mesmos laboratórios, que compartilham algum trauma ou conexão emocional distorcida ou até mesmo culpam a boneca, como ela mesma disse lá no final do capítulo 2, naquele monólogo alternativo, que tudo só pôde acontecer porque
eu pude existir como experimento, como boneca viva. Então talvez ela realmente tenha uma culpa nisso que a gente ainda desconhece, né? Ou ela foi o primeiro experimento e todos os outros foram baseados nela. E aí os outros experimentos culpariam a Poppy por simplesmente existir. É válido ressaltar que a Poppy, ela não é adorada pelos experimentos, assim como o protótipo é Na verdade, adorado. ninguém gosta dela. Nós, se for pegar pelo Porto Seguro, todo mundo acha que ela os abandonou. Até o Doe fala isso no capítulo 4. Pelos experimentos deles, né? Como Catnap, por exemplo, ele não é maravilhoso? Lembra que tem isso aí escrito em vários lugares, na tela final, quando a gente morre? O protótipo é adorado por grande parte dos experimentos que servem a ele. A Poppy, quando a gente tá lá no Safe Haven... Provavelmente eles fazem isso por medo de morrer mesmo. Eles não têm coragem de peitar o 1006, senão eles vão acabar sendo mortos. A gente vê, na verdade, que ela não é muito aceita e nem muito confiável, mesmo pelos experimentos que lá estão. O único experimento que parece seguir a Poppy fielmente é a Kissy-Missy. E, obviamente, o protagonista. Só que, diferente do protagonista, que enfrenta ameaças impessoais dentro da fábrica, a Poppy parece enfrentar figuras que representam pedaços do seu passado. E é por isso que a gente tá vendo tanto destaque nela agora. Desde o capítulo 2, ela tá sendo atormentada pelo passado dela, né? Vamos ser sinceros. Vai enfrentar as consequências de tudo que ela fez no seu passado, seja como humana, seja como boneca, filha do Elliot Ludwig, ou seja como a boneca que abandonou o Safe Haven, e o Doe the Dugman não aceitou isso muito bem não. Então, a jornada da Poppy começa a ganhar mais camadas, não é apenas sobreviver, mas confrontar a própria origem, com tudo aquilo que estava escondido por trás do seu sorrisinho artificial, daquelas falas misteriosas, né? O capítulo 5, quando focar na Poppy, pode trazer um tipo de narrativa que o jogo nunca explorou de forma tão direta, mas que a gente sempre quis respostas. Pelas próprias palavras do protótipo, tá na hora da Poppy voltar para casa. E se essa casa for o laboratório? Então... Ou se essa casa for a caixa que ela ficou presa durante 10 anos. Porque o protótipo fala, você vai voltar para casa. E a casa onde a Poppy estava? Na caixa. Você me libertou da caixa!